Já de volta com o Estúdio Sat, nós estamos falando neste bloco, vamos continuar, inclusive, falando a respeito do sono. Gente, dormir é muito bom, né? Uma vez perguntaram para certa pessoa, numa reunião que eu estava, o que você mais gosta de fazer? Ou o que você está mais dando valor à sua vida? E alguém respondeu, dormir. Eu falei, gente, dormir, porque a coisa mais difícil é conseguir dormir direito. É tanto do trabalho, tanto da coisa para fazer. Eu falei, tá aí, é verdade. Quando você tem uma boa noite de sono, eu quero ver no outro dia você tá com aspecto cansado, com dificuldade para falar, para andar. Não tem essa. Quem tem mau humor, eu acho que até acorda de bom humor quando você dorme bem, né, doutor? Nós estamos falando com o doutor Renato Martins, ele que é otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono. E nós terminamos o bloco anterior falando a respeito de ter uma boa qualidade de sono, de você dormir ali direitinho a noite toda. E aí a gente entrou num assunto também, doutor, que tem a ver com a hipersônia, né? Quando você tem dificuldade de se manter acordado. Então, a gente terminou o bloco falando que um dos pacientes que tem um excesso de sono é o paciente apneico. Então, ele é um dos pacientes ou um dos problemas que podem estar relacionados com o grande excesso de sono. E tem mais duas outras características da hipersônia, que é o paciente que tem uma hipersônia que a gente não consegue identificar o fator de risco, que a gente chama de hipersônia idiopática. É aquele paciente que ele dorme 10, 12 horas à noite, e quando acorda, dá 2, 3 horas de atividade física, já está com sono novamente. E dentro desse grupo, nós temos aquele paciente que necessita de segundos para se recompor novamente e está 100% ligado, só que isso acontece 2, 3 vezes durante o dia. E tem aquele paciente que tem um excesso de sono e ele não consegue dormir segundos, ele tem que dormir pelo menos horas. E esse grupo, que é um paciente de hipersônia, a gente tem que tentar tirar dele distúrbios do ritmo, que é aquele paciente que é privado de sono, e ele também vai ter uma característica de hipersônia. Eu tenho que descartar a apneia do sono, certo? Para a gente não ter, com isso, fatores que podem atrapalhar a gente fechar o diagnóstico. Então, na verdade, o diagnóstico da hipersônia idiopática, ele é, na verdade, um diagnóstico de exclusão. Depois que eu excluo tudo, ajusto tudo que tem interferência no sono desse paciente, eu tenho que ver se isso é do paciente, é uma característica clínica dele. E aí, dentro desse grupo de hipersônia, nós temos aqueles pacientes que a gente chama de narcoléptico. O paciente narcoléptico, ele é bem característico. É aquele paciente que tem muito sono, mas se você faz ele rir, ele dorme. Se ele leva um susto, ele dorme. E ele meio que desmaia, uma sensação de desmaio, mas ele consegue perceber tudo o que está acontecendo à sua volta. Então, esse é um grupo de paciente de difícil manejo, de difícil diagnóstico, mas que a gente tem como solucionar todos os problemas dele. Doutor, mandaram uma pergunta para a gente, João Pedro, que ele falou sobre paralisia do sono. Ele falou que quando ele trabalhava no distrito, ele procurava um lugar para dormir e quando ele acordava, ele não conseguia se movimentar. Por que acontecia isso com ele? Então, para vocês que têm ou já ouviram falar alguma pessoa de convívio que tem paralisia do sono, a paralisia inicialmente ela não é nada de grave, certo? Isso é muito comum em pacientes que têm história de transtornos comportamentais ou transtornos do sono, tipo sonambulismo, terror noturno, paralisia. Se ele tem uma história familiar de algum desses casos anteriormente descritos na família, ele pode ter alguma manifestação desses problemas do sono. A paralisia ele é um transtorno do sono REM. O que quer dizer isso? No sono REM, a mente está em atividade e o corpo plenamente relaxado. É uma característica dessa fase do sono. E a paralisia do sono ela acontece no momento da gente despertar, lá na hora que a gente vai acordar, como você descreveu. Então, quando ele desperta e o cérebro está em atividade, mas o corpo não voltou à sua atividade de tonicidade, ele acorda, o cérebro está em funcionamento, mas o corpo está em atonia, ou seja, a fase do sono não terminou. Ai, que nervoso. E aí ele pode ter alucinações, começar a ver aranhas no canto do quarto, ver uma sombra chegando próximo, ele começa a ficar eufórico, respiração acelerada. E uma dica para você que tem isso é você tentar piscar o olho, que na hora que você piscar, o corpo volta em atividade. Por que isso acontece? Geralmente está associado com más higienes do sono. O que quer dizer isso? São situações que fazem você ter uma qualidade de sono, uma distribuição de fases muito desequilibrada.
Quando que isso vai acontecer? Paciente privado de sono, se você me falou que é um paciente que trabalha mais no distrito, então faz aqueles turnos doidos, às vezes trabalha de dia, às vezes à noite, então ele já tem uma ritmicidade alterada, então ele tem uma privação de sono, e quando mais privação, se ele tem história anterior, existe a chance dele acordar em paralisia. Essa é uma característica. Outra coisa é alguns fatores que podem interferir na qualidade do teu sono. Comer muito na entrada da noite, isso é um fator. Ingerir álcool é um outro fator que pode fazer você ter paralisia do sono. A privação do sono, que a gente já listou. Pacientes que fazem uso de substâncias estimulantes na entrada, tipo café, tipo algum energético. Ou o paciente que tem características do quarto ou ambientais que favorecem ele ficar acordando várias vezes à noite, tipo calor, luminosidade, morar numa via muito expressa, sem condicionamento acústico no quarto, tabagismo. Então, tudo isso que afeta teu sono, e se você tem essa probabilidade de ter paralisia do sono, você vai ficar mais propício a ter esses eventos. Doutora Verena Rocha mandou uma pergunta pra gente a respeito de pesadelo. Ela fala que quando ela come muito à noite, ela sempre tem pesadelo. Perfeito, Verena. Isso acontece com você e com qualquer pessoa que tem esse hábito ruim. Esse hábito é um hábito que faz você ter mais pesadelos, faz você roncar mais e faz seu sono ser totalmente fragmentado. Então você percebe o dia que você vai na churrascaria à noite, se você vai numa pizzaria à noite, teu sono não vai ser legal. Aí você tem aquela ressaca da alimentação, que se parece muito, se confunde muito com a ressaca do álcool. Gente, com certeza, toda vez que o doutor vem aqui, ficam perguntas, né, por ser feitas. Mas infelizmente a televisão tem tempo curto mesmo, mas se você quiser encontrar o doutor, Tá chegando mais uma pergunta pra gente, doutor. Se é normal ficar com muito sono após o almoço, assim, no horário da tarde? Quem mandou foi o Emerson Silva. Emerson, é o seguinte, isso é típica siesta, né? Toda vez que a gente come ou se alimenta na hora do almoço, nós temos uma queda da temperatura, que é uma questão do corpo, endógena, do que a gente chama, é uma questão característica de cada indivíduo que se alimenta. E toda vez que você se alimenta, a temperatura diminui. Quando a temperatura diminui, esse é um fator que induz o sono. Então, toda vez que isso acontecer, e se você estiver em condições propícias para isso, silêncio, escurinho, acabou de se alimentar, temperatura agradável, você vai induzir teu sono. Então, aquela siesta, ela é importante e ela dura mais ou menos, no máximo, 30 a 40 minutos. Se você dormir mais do que isso, ela vai interferir na indução do teu sono à noite. Doutor, e daqui a pouco a gente falou sobre alguns fatores associados a uma má qualidade do sono. E eu acho, estou vendo já a Suzy ali, que é a nossa cerimonialista, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que as noivinhas devem sofrer muito, hein? As noivas, para dormir. Na verdade, não são as noivas. Você que está em qualquer situação pré-evento, que a gente chama, o estresse pré-evento, ele altera o teu sono, levando a uma insônia, uma dificuldade para dormir e fazendo você acordar mais cedo do que você gostaria. E isso é uma condição que pode estar associada próximo de vestibular, pacientes que vão, questão de eventos de viagem, eventos de festa, no caso, casamentos. Doutor, quem quiser me encontrar, qual é o seu Instagram? A gente tem... eu atendo na clínica que é o Instituto Morpheus, fica localizada na Avenida Maripiranga, no número 315, no edifício The Office. Lá a gente tem uma equipe multidisciplinar que trata de distúrbios do sono. Então nós temos o médico otorrino, o especialista do sono, o dentista, a fonoaudióloga, o fisioterapeuta, todos especialistas nessa área. E aí a gente também está no Instagram e no Facebook com o Instituto Morpheus. Legal. Obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço, Paulo, o convite, agradeço a vocês pelo espaço. Um abraço para a doutora. Nós vamos seguir no intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com muito mais Estúdio Sat, falando, sabe o que? Sobre a importância de se contratar um cerimonial, uma cerimonialista para o seu evento, seja ele casamento, formatura, baile, qualquer coisa, viu? Daqui a pouco fica atento que a gente vai voltar com dicas interessantíssimas para vocês de casa.